vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 28. Volte o versículo 1 e eu quero o versículo 1 e o versículo 2. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quem falou? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Versículo de número 20, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, vírgula, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, de na noite desse dia para aprendermos a tua palavra, adorarmos o teu nome, bendizermos o teu nome, glorificarmos o teu nome, receber os ensinamentos da tua palavra, que o nosso coração esteja receptivo, aberto, e que possamos estar com a nossa alma pronta a ser inundada pelo ensinamento da tua palavra, que dissipa, Senhor Jesus, toda dúvida, todo erro, para que possamos apresentarmos como santos na tua presença, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tome os vossos assentos. Meus irmãos, este é um assunto que, como eu disse na outra terça passada, é um assunto que traz muita dúvida, né? Muitas dúvidas. E prestem bem atenção em mim. Há diferentes correntes teológicas, correntes sociais, que têm a sua convicção a respeito desse assunto. O que eu aqui estou trazendo desde terça da semana passada não é uma convicção pessoal. Eu estou trazendo um ensinamento dentro da palavra de Deus. É claro que aqueles mais acirrados, aqueles que são mais devotados para as polêmicas, eles vão procurar e encontrar alguns comentários que vai fomentar o seu desejo, a sua vontade, de acordo com qualquer que seja, ou de fazer ou de não fazer a tatuagem. Aqui nós estamos estudando e nós vamos chegar ao final desse estudo, quero acreditar que chegue hoje, mas nós levamos bem paulatinamente, bem devagar, para que possamos aprender. O ensino tem que ficar. E não aqui saciar uma dúvida. Não é saciar uma dúvida, nós temos que aprender o assunto e basear isso naquilo que a Bíblia possibilita nós basearmos, fundamentarmos. A Bíblia Sagrada fala pouco, apenas este versículo aqui, sobre marcas sobre o corpo. E aí os grandes polêmicos da vida, eles vão achar que isso não é suficiente, precisaria haver uma cadeia de versículos temáticos para que pudesse aqui embasar uma doutrina, e nós vamos entender hoje se isso é uma doutrina ou não é uma doutrina. Amém? Amém? Vamos lá, deixa eu correr aqui para nós ver se terminamos hoje, né? É feio ou é bonito esse negócio? É bonito, né? Berite, ele deriva da palavra birtu, que significa laço ou vínculo.
Nós estudamos isso terça-feira passada. Um pacto, a tradução de pacto, aliança, é berit. Berit tanto é verbo quanto substantivo. E ele deriva dessa palavra já muito antiga, birtu, que significa laço ou vínculo. Nós estamos enlaçados, não tem jeito de desamarrar. Nós estamos vinculados. É preciso haver uma outra ação, uma outra atitude, ou seja, vem cá, pastor. Nós estamos enlaçados e para retirar, vamos supor que tivesse amarrado aqui, nós tivéssemos feito um laço entre nós, vinculado nós dois, seria preciso uma outra ação, ou seja, os braços que estão enlaçados, essas mãos que estão enlaçadas não conseguirão tirar esse laço. É preciso haver uma outra ação externa para que possa ser desamarrado, desfeito esse vínculo, esse laço. Estão entendendo até aí? Quando se faz um vínculo, quando se estabelece um vínculo, quando se estabelece um laço, é preciso uma ação para desfazer esse vínculo e esse laço. Vamos para frente. Na sua forma bíblica, leiam lá por favor, para economizar a voz, 1, 2, 3. Forma de aliança, ela vale tanto para a forma de relação religiosa entre Deus e o homem, quanto vale também para a relação entre homens e homens. Homens e homens não é do lado gay, irmão. Homens e homens é regido entre nós, os seres humanos. Fazemos contratos, como estabelece também relações entre um casal, entre uma mulher e um homem. Por exemplo, divorciar, tem gente no mundo que está divorciando, sim ou não? Tá. Está legalizado o divórcio, sim ou não? Sim ou não? Está legalizado o divórcio. Vamos lá então. Está legalizado o divórcio, sim ou não? Mas o divórcio, sendo legalizado, eu vou me dar base para eu divorciar da pastora Giovana e arrumar outra mulher? Eu posso fazer isso? Não, poder eu posso. Eu devo fazer? Não devo. Poder fazer eu posso, mas eu não quero, eu não devo. E também não pode, né, filha? Não pode. Mas poder, pode. Por quê? Eu não estou com a faca no pescoço, eu não estou com a faca no coração, eu não vou se separar dela, eu vou morrer. Não, eu posso. O que me prende? O nosso vínculo, nosso laço, eu não quero desfazer. O que me prende? O compromisso que nós temos na aliança. Não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer. Não é porque o mundo está liberado que eu vou ser liberado. Não posso. É um contrato, é uma aliança. Vamos para frente. Eu estou só dando uma ênfase, um retorno, um retrospecto aqui. Pois bem, pacto na atualidade. O pacto, nós já sabemos que é o estabelecimento de um vínculo, de um laço em uma relação. Por exemplo, eu estou enlaçado com a pastora Giovana até o ano de 2050, sim ou não? Sim ou não? Até quando? Uma ação externa para desvincular o laço. Para desfazer o vínculo, precisa haver, eu e ela, de comum acordo, subimos até perante o altar, e ali, na troca de alianças, dissemos sim um para o outro, colocamos a aliança e dizemos um para o outro: prometo ser fiel a você até a morte. Me desposo contigo nessa noite, para te ser fiel e caminhar todos os dias, junto com você, até que a morte nos separe. Um laço criado por nós dois, por livre e espontânea vontade, sim ou não?
Não foi uma vontade de pai, não foi uma vontade de mãe, não foi uma vontade de amigos, foi uma vontade de duas pessoas, que assim também aconteceu com os casados. Cadê os casados? Diga amém. Só os felizes, diga aleluia. Só os que estão infelizes, diga pelo amor de Deus. Não tem, está todo mundo feliz. Nós, de comum acordo, nós dois estabelecemos essa aliança. Eu quis. E o que vai ser, que vai desestabelecer essa aliança, porque um dia ela vai acabar, sim ou não? Vai ou não vai? Vai acabar, mas só com uma ação externa, a morte, que é contrário à minha vontade e à vontade dela, que eu não quero morrer. E ela também não quer participar do arrebatamento junto. E se tiver um jeitinho, nós fica junto no céu também, se tiver, né, filha? Não tem problema, tem? Não tem. Vamos lá, somos regidos por acordos, por pactos. Pacto na atualidade ainda existe, sim ou não? Existe, sim ou não? Vamos lá, todo mundo, galeria, preste atenção, vamos junto comigo. Pactos na atualidade existe, sim ou não? Existem, vamos ver que tipo de pactos tem. Leu lá 1, 2, 3. Tudo isso é pacto. Ou seja, quando a gente compra um apartamento, você vai lá e assina o contrato, você está estabelecendo um vínculo, um laço. Eles têm a obrigação de te entregar o apartamento e você tem a obrigação de pagar o apartamento. Não é só pegar a chave que te torna dono do apartamento, tem que quitar ele, sim ou não? O que vai fazer quitar, desvincular com eles, é essa ação que nós temos de fazer o pagamento para eles, para que eles possam saldar a dívida e a gente passar a ser dono do apartamento. Tem gente que passa 40 anos pagando um apartamento, uma casa, não é? Mas um dia acaba, sim ou não? Um dia acaba. Contrato de compra e venda é um pacto. Estabelecemos obrigações e direitos. Obrigação minha de pagar. Direito meu, receber o apartamento. Obrigação deles, me dar o apartamento. Direito deles, receber o dinheiro. É o direito deles. É uma via de mão dupla. Cartão de crédito, pastor, é pacto? É, irmão, é pacto. Não paga para ver, não. O que eles fazem? Penhora tudo, irmão. Vai bloqueando conta, o negócio vai tomando uma proporção gigantesca. Cartão de crédito é pacto também, é aliança que você tem. Quem tem cartão de crédito aqui? Tem que pagar todo mês, sim ou não? Cada um aqui tem um cartão de crédito diferente. Às vezes aqui vai dar um cartão de crédito igual ao outro. Mas o cartão de crédito é a base. O quê? Eu te dou um crédito e você me paga por esse crédito. A minha obrigação é te dar poder de compra em qualquer estabelecimento que você chegar, e você tem que me pagar. Geralmente a gente paga com juros, sim ou não? Sim ou não? Geralmente a gente paga com juros. Notas promissórias, quando você pega um dinheiro emprestado. Hoje em dia até que não tem isso. Mas notas promissórias, você pegou um dinheiro emprestado, você está assinando a nota, recebe o dinheiro, obrigação sua, pagar o dinheiro, direito dele, pagar o dinheiro, direito dele, receber o dinheiro de você, obrigação dele entregar para você o dinheiro, porque você está assinando a nota, pacto. Taxa de condomínio, quem paga a taxa de condomínio aqui? Só os que moram lá nos condomínios chique, né? Taxa de condomínio, se não pagar, o que acontece? Eles vão executar você, irmão. Perigoso até perder casa, não é? Parcela de carro, quem comprou carro parcelado? Se não pagar, o que acontece? Eles mandam buscar, esse povo é sistemático. Irmão, esse povo aqui de banco, esse povo é o povo mais sistemático que tem para cobrar um pacto. Parece o diabo. É os que mais se parecem, pastor, com o diabo é o pessoal do banco. Porque eles vêm mesmo cobrar o pacto. Eles vêm. E eles vêm com polícia, com o oficial de justiça, essa coisa toda. A obrigação sua é pagar. Energia elétrica é um pacto? É, irmão, ele pôs energia elétrica na sua casa, você está lá com o reloginho ligado, mas o que tem que fazer? Ele está dando a energia e você tem que pagar por aquela energia. Eu pago, vocês fornecem, eu forneço e vocês me pagam. É
Pacto na atualidade, estabelecimento de vontades próprias, ninguém foi obrigado, estabelecimento de vontades próprias, onde há obrigação e direitos. Por exemplo, nós aceitamos Jesus, é um pacto? Sim ou não? Aceitamos Jesus para fazer o quê? Fazer o quê? É engraçado que ninguém fala aceitei Jesus para servir Jesus, aceitei Jesus para ir para o céu. Não é não, irmão Paulo? Ninguém fala isso, né? Por que você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus para servir Jesus, trabalhar na obra de Jesus, porque eu quero gastar minha vida na obra de Jesus. Poucas pessoas falam isso. Por que você aceitou Jesus? Para ir para o céu. Tá certo, irmão. Mas para ir para o céu, bastou levantar a mão? Levantar a mão é só uma manifestação pública de que agora você vai ser crente. E agora você vai ser crente, que vai acontecer o quê? Não pode fazer muita coisa, sim ou não? É mesmo, irmão. Muita coisa você não pode fazer. É o quê? O contrato, o pacto. Você não vai fazer isso e você vai ganhar o céu. Você não vai fazer isso e você vai receber as bênçãos advindas daqueles que são servos fiéis a Deus. Vamos para frente. Entenderam aí os pactos? Sim ou não? Pacto na antiguidade, leiam lá por favor. Pactos de sangue. Por que eles faziam isso? A maioria dos povos antigos eram analfabetos. Poucos eram os que tinham domínio da escrita. Isso no Brasil, irmão. Quem fez o Mobral aqui? Aqui não tem não, mas quem fez Mobral não, porque é da década. Tem? Só fez Mobral? O Mobral foi uma ação do governo para alfabetizar o Brasil, porque era um país analfabeto. Foi um esforço do Brasil para alfabetizar, um esforço do governo para alfabetizar o Brasil. Até recentemente, assim, algumas décadas atrás, existia esse programa de alfabetização. O Brasil, inclusive, é um dos países ainda em subdesenvolvimento, que não pode nem dizer que é desenvolvimento, em desenvolvimento, que a taxa de educação dele é uma das piores do mundo, O Chile, para ter uma noção, o pessoal lá lê um cidadão chileno lê cerca de 5 livros por ano. Sabe qual é a cota do Brasil de leitura de livros por ano, por um cidadão? Nenhum. Pode pesquisar, estou falando brincadeira aqui não. O chileno lê 5 livros, um cidadão chileno lê 5 livros por ano. A cota do Brasil em proporção à população é nem um livro por ano. Você vê tanto que está precisando mudar a concepção, não é? Ainda bem que eu não faço parte dessa estrutura aí, né? Eu já li um bocado, até um tempo ainda pela frente, posso ficar sem ler, né? Antigamente eles ratificavam pactos com sangue. Cortavam, a gente já assistiu isso muito em filme, né? Vai fazer os casamentos, pegava uma adaga, cortava assim na mão e fazia assim. Quem assistiu o filme que já viu essa cena? Cortar aqui e fazer assim. Quem já viu assinar? Vocês viram esse filme, Os 47 Ronins. Quem viu? Com o menino que fez o Matrix, Keanu Reeves. Mas só é bom no inglês, hein? Keanu Reeves. Quem assistiu 47 Ronins? Eles fizeram o quê? Eles fizeram, é tão sério e vinculativo, que eles fizeram o seguinte: eles mataram o primeiro-ministro. Era contra a lei matar esse primeiro-ministro. O imperador tinha proibido matar, embora o imperador era rebelde. Mas eles, para salvar a honra do país, a honra do imperador, a honra das famílias, a honra deles, eles fizeram um pacto: nós vamos matar, e aí é o seguinte, a pena é morte, e nós vamos fazer o que? Nós estamos concordando. Eles chegaram, se ajoelharam lá, ficaram naquela cerimônia, e todos eles tinham um papel que foi escrito ali, que eles estavam assumindo o compromisso de ali entregar a sua vida. O que eles estavam fazendo eram de pleno acordo, ninguém estava forçado. Quando
eles eram chamados um a um, segundo as suas casas, eles puxavam a espada, um pouquinho da espada, apertavam o dedo aqui só um pouquinho, porque a espada é boa de corte, só apertava um pouquinho, saía sangue, e eles colocavam o dedo em cima daquela folha, a assinatura era deles, era assinando, vinculando, lembram disso? É um sacrifício de sangue, onde houve isso aí, está vinculado. Onde houve a sua impressão do seu sangue, ou derramado do seu sangue, está vinculado. Leia por favor, pastor, primeiro livro de Reis, sempre que aparecer lá, pastor Francelino já procura lá, se tiver duas referências, pastor Francelino já procura um, pastor Nacélio outro. Primeiro Reis, capítulo 18, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Primeiro Reis 18, 28. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lacetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. O que é isso aqui? Nas culturas antigas, pagãs, era costume deles, vocês lembram dos profetas de Baal? Essa aqui é a alusão ali, aquele momento dos profetas de Baal. Pode sentar, obrigado pastor. O Elias desafia os profetas, e aí os profetas vão fazer o quê? Elias ora, e o que os profetas de Baal fazem? Eles pegam lancetas, que na ponta delas tinha chumbo e osso, e batiam, para quê? Para derramar o sangue deles, para mostrar o quanto eles eram compromissados com a divindade deles, com o Deus pagão deles, derramando o seu sangue. Era prática, ou seja, o que eu tenho internamente eu te ofereço. Eu pago um preço, eu não vou pagar um preço barato, eu vou pagar um preço com o meu sangue, eu derramo sangue, eu me firo, eu derramo sangue para poder honrar essa divindade. Era comum nos tempos antigos. Vamos para frente. Há pactos que não exigem derramamento de sangue. Nós lemos aqui Josué 9,15, leia por favor, e pastor Francelino vai ler 1 Samuel 20,16. Nem todo pacto precisa de derramamento de sangue, sim ou não? Sim ou não? Digam comigo para gravar, porque depois vocês não saírem lá falando isso aí errado. Nem todo pacto exige derramamento de sangue. Por exemplo, quem derramou sangue quando foi pegar o cartão de crédito? Ninguém. Quem derramou sangue quando foi lá comprar o carro do pastor Francelino e assinou o contrato lá? Capaz que derrama lágrima de sangue é para pagar, né? Mas não, pastor. Mas ninguém estabeleceu um contrato, mas não derramou sangue. Tem contrato que não derrama sangue. Vamos lá, pode ler. Josué capítulo 9, versículo 15. E Josué fez paz com eles e fez concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aqui Josué fez um pacto, estabeleceu um pacto de palavras, de acordo. Pode ter pegado o bigode, antigamente tinha isso, pegava o bigode, o fio do bigode e colocava lá e ficava penhorado, era a palavra ali em cima, não é? Vamos para frente. Este é um exemplo de pacto que não tem derramamento de sangue, pode ver. 1 Samuel capítulo 20, verso 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Jonatas, obrigado pastor, Jonatas aqui está fazendo uma aliança com Davi. Falou: Davi, eu vou te ser fiel até morrer. E olha que Jonatas é filho de Saul. Davi, eu reconheço a unção de Deus sobre a tua vida, e eu vou ser fiel, faço juramento que eu vou ser fiel a você até o final da minha vida. Pacto sem derramamento de sangue, sem derramamento. Tem uma outra lá, mas a gente não vai ficar nela não. Agora, há pactos que exigem derramamento de sangue. São pactos que têm uma natureza vinculativa espiritual. Vamos ver o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Espera aí,
Eu porei inimizade entre ti e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar, ele vai te ferir a cabeça. Vai haver o quê? Derramamento de sangue, sim ou não? Um pacto que há aqui é o pacto onde há uma relação agora de Deus com o homem e do inimigo não aproximando mais do ser humano. Há aqui um pacto estabelecido que não vai haver de forma alguma essa proximidade mais, sendo que tem nele uma sentença. Jesus vai vir e vai massar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, derramamento de sangue. Segue o texto. E a mulher disse: multiplicarei. E para a mulher ele disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Pode ir. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus. Só até aí. E fez o Senhor Deus túnica de peles para o homem e para a mulher, e os vestiu. Ou seja, nós agora... Pode ler o próximo versículo, o que é que Deus falou? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que Deus está fazendo aqui é o estabelecimento de um pacto com o homem. Está fazendo o estabelecimento de um pacto com o homem. O homem não tinha condições de cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E agora o que Deus faz? Deus toma a iniciativa, derrama o sangue matando o animal. É a primeira vez que vai derramar sangue sobre a face da terra. É na morte desse animal que dele tira a pele e faz roupas para o homem. Deus abençoe. Faz roupas para o homem e para a mulher. Ou seja, Deus está dizendo: eu não vou abandonar vocês, eu não vou virar as costas para vocês. Todavia, eu vou vestir vocês. Houve o derramamento de sangue, eu vou vestir vocês. Nós vamos ter um relacionamento, mas não daqui no jardim do Éden. Vocês vão sair, mas eu não abandono vocês. Mas o pacto que há aqui é que Deus agora, para continuar relacionando com eles, Ele tem que tampar essa vergonha do que o pecado fez na vida deles. Ou seja, Ele mostrou para eles a vergonha da nudez. Mostrou. E Deus veio e matou um animal, derramou sangue para vestir Adão e para vestir Eva. Êxodo 12. É muito extensa essa leitura. Coloca Isaías 53, 5 e 7. Isaías 53, 5 e 7. Ou seja, para continuar Deus relacionando com o homem, exigiu o quê? O que foi exigido? Matar um animal, derramar sangue para vestir Adão e Eva. Como que ele ia vestir Adão e Eva? Com folha? Inclusive há uma ideologia católica que você vai observar nos quadros antigos que Adão e Eva está com uma folha de parreira nas genitálias. Quem já viu esse tipo de quadro, esse tipo de gravura? Está com a genitália coberta por folha de parreira. E não é. Deus matou um animal para fazer para eles roupas para cobrir a sua
vergonha. Pode ler. Isaías capítulo 53, do verso 5 ao 7, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como cordeiro foi levado para o matadouro. Por quê? A narrativa bíblica já nos diz: as nossas iniquidades, os nossos pecados pesaram sobre ele, e era necessário haver derramamento de sangue para se estabelecer um pacto. E esse pacto é o quê? O trazer o ser humano de volta para relacionar com Deus, agora vencendo o poder do pecado, vencendo pela vitória dele na ressurreição. A vitória de Jesus, a nossa vitória não é na cruz, a vitória nossa é na ressurreição. A cruz tem seu valor? Tem. Mas a ressurreição é que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então aqui as nossas iniquidades faziam separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. E ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro. O que vai acontecer com o cordeiro no matadouro? O que acontece com o cordeiro no matadouro? Vocês estão tímidos. O que acontece com o cordeiro no matadouro? Morre, irmão. Vamos lá, força. O que acontece com o cordeiro no matadouro? Morre. E como que morre, irmão? Derramando sangue. Pode continuar a leitura. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele estava ciente do pacto. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Era necessário ser levado para morrer como um cordeiro, derramar o sangue, e somente derramando o sangue haveria a restituição do relacionamento com Deus. Vamos para frente. Não dá para ler aqueles outros ali. Lê lá, 1 Pedro 1, 18 e 20. Leia esse aí, por último. Repita comigo: tem pacto que não exige sangue. Tem pactos que exige derramamento de sangue. Pode ler, 18 e o 20. 18 até o 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pela vossa vã maneira de viver. Não foi com ouro e com prata, coisas corruptíveis, que vós fostes resgatados. Porque para resgatar a alma, o preço tem que ser um preço inigualável, incomparável. Coisas corruptíveis não compram o preço da alma. Por quê? Porque a alma é o quê? É o sopro divino dentro de nós. Por isso que a nossa alma é cara. Porque ela é o pneuma de Deus, o sopro de Deus. E não tem ouro, não tem prata, não tem joias, não tem pedra preciosa capaz de comprar de volta o pneuma de Deus. Por isso é impagável. E o que diz a palavra de Deus? Precisávamos de ser resgatados. Resgatados do quê? Do poder do pecado, da condenação do pecado, da desobediência que o pecado colocou o homem. E aí agora Pedro está dizendo: não foi com ouro, com prata, coisa corruptível, que vós fostes resgatados. Segue a leitura, por favor. Que por tradição recebeste os vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Com o precioso o quê? Sangue de Cristo. Precioso o quê? Precioso o quê? Sangue.
Ian Weitre, Schorf Legende. Weifteit Gustai Fonger Hakio te Benegi Angadorba. Belurgian Shahesteiteu Kiandeba. Precioso sangue. Não bastava Jesus vir e ensinar a gente a como ter uma postura modificada, uma conduta modificada. Não bastava Jesus vir e levantar a mão e estender a mão. Ele santificaria todos nós, sim ou não? Não. Jesus não chegava e estendia, só olhava e falava: sai, legião de demônios. Não saía legião de demônios, mais de 6.000 demônios de uma pessoa, e saíam, até os demônios obedecem. Enfermidade, chegava perto dele e falava: sai. Não tinha poder sobre a enfermidade, não tinha poder sobre não tem poder sobre a enfermidade, não tem poder sobre demônios, tem. Não bastava ele chegar e nos abençoar com as suas mãos, precisava ele morrer? Precisava, porque para o resgate da alma, o preço é impagável. Precisava ele derramar o sangue, porque o sangue tem valor. Repita comigo: sangue tem valor. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado antes da fundação do mundo, ele já estava preparado. Efésios vai dizer o seguinte: antes da fundação do mundo nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em verdade, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Haveria a possibilidade do diabo vir e enganar o homem, e antes de fundar o mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado, a válvula de escape estava preparada, o caminho estava preparado. Eu vou e morro, se preciso for, no lugar dele, para tirar de volta a alma, o teu pneuma, o teu sopro, e trazer de volta para estar no lugar que deveria estar, perante o teu trono, meu Pai. Quem pode aplaudir Jesus e dar glória ao nome dele? Precioso sangue, puro sangue. E ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos dias, nos últimos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo, já estava preparado, mas manifestado nesses últimos dias, é o que a palavra de Deus está dizendo, Pedro está dizendo, ele manifestou nesses últimos dias, por amor de vós. Um espaço de tempo muito grande entre a queda do homem, entre a entrada do pecado e a vinda de Jesus. Já havia sido ele preparado antes de fundar o mundo, e percorreu-se todo um tempo, e por amor de vós, ele desceu para derramar o seu sangue e morrer no nosso lugar, para pegar a alma e trazer de volta para estar perante o trono do Senhor, de onde ela saiu. Leiam lá, por favor, 1, 2, 3. Quando há pecado, sem o derramamento de sangue não há remissão do pecado. Pastor, nos dias atuais, não. O sacrifício já foi feito uma vez por todas. Todos os pecados são perdoados no derramamento de sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Todos. Quando nós confessamos o pecado, o sangue derramado uma vez por todas, e baseado no chamar este sacrifício para nós, é que nós temos a remissão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, a anulação da condenação, por causa do sangue. O sangue é tão importante, diga comigo, o sangue é tão importante, que não podemos e não temos o direito de banalizá-lo.
O sangue é tratado pelos céus, por Deus, como algo preciosíssimo. Leia, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 22, e o pastor Hebreus 9, 7. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quase todas as coisas se purificam com derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há remissão. Quando há necessidade de haver purificação, é preciso haver derramamento de sangue. Pode ler, por favor, pastor Francelino. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia para si mesmo e pelas culpas do povo. Isso, esse texto aí, sem as leituras anteriores, vai ficar um pouco complicado para os irmãos, mas está dizendo o seguinte, está dizendo assim, um resumo, que havia o tabernáculo, e dentro do tabernáculo havia o Santo dos Santos. O primeiro era o Santo e o segundo o Santo dos Santos. O que está fazendo alusão a essa palavra é que no segundo, no Santo dos Santos, não entrava qualquer um. Só entrava o sumo sacerdote, que entrava lá uma vez por ano, e ele não entrava de qualquer maneira. Era obrigatório ele entrar ali com sangue na mão, para fazer sacrifício e apresentar perante o Senhor pelos seus pecados e pelo pecado do povo, diz a palavra de Deus. Para que houvesse perdão dos pecados de toda a congregação. O sumo sacerdote entrava lá, mas o que diz a palavra de Deus, encerrando aí, que diz, pastor? Mas não sem sangue. O sangue, ele tem um poder incrível no mundo espiritual. Diga comigo, Satanás é um imitador das coisas de Deus. E ele sabe muito bem que o sangue tem esse poder no mundo espiritual, porque é pelo sangue de Jesus que é remido a minha alma, remida a minha alma, a tua alma, perdoado o meu pecado e o teu pecado. E ele faz isso também com oblações de sangue para poder fazer pactos, porque sangue vincula. Derramamento de sangue vincula. O derramamento de sangue. Quem aqui estava debaixo da cruz no dia que Jesus derramou o sangue dele? Quem aqui caiu gota do sangue em cima da cabeça? Ninguém. Quem aqui está com o sangue de Jesus por sobre a sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Lá e charga roube de que manda. Orga rastuia bekenda. Ele derramou o sangue dele naquele dia, e o derramar daquele sangue dele naquele dia, por vontade própria dele, perpassou gerações e gerações e milênios, e chega até os nossos dias, e ainda nós que não estávamos perante aquela cruz, que não pisamos quando ele deixou o chão manchado de sangue, mas o sangue dele atingiu a minha vida, a tua vida, e nos purificou de todo o pecado, e nós estamos vinculados a Deus pelo sangue de Jesus, não é pela nossa vontade. Nós estamos vinculados ao Senhor pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos vincula a Deus, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Cristo é Filho de Deus, e nós agora somos co-herdeiros. Por quê? Porque o sangue de Jesus que está nele também está espiritualmente nas minhas veias. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pelo qual nosso espírito clama, Abba, Pai. Ou seja, temos um mesmo Pai.
Deus é pai de Jesus e Deus também é o meu pai, porque Ele me fez co-herdeiro pelo sangue de Jesus Cristo que está nas minhas veias espiritualmente. Quem pode aplaudir Jesus e glorificar o nome dele por isso aí? Leiam lá 1, 2, 3. Quando Jesus derramou o sangue dele, quantos de nós chegamos lá perante a cruz e pegamos na mão de Jesus e falou: eu quero servir o Senhor agora, eu agora vou ser fiel ao Senhor, minha vida agora vai ser de acordo com a tua vontade, eu vou seguir os seus ensinamentos, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou sentar e vou ouvir o Senhor agora, eu vou te servir por toda a minha vida, até enquanto fôlego eu tiver. Quem de nós foi? Ninguém. Mas quantos aqui tem pacto com Jesus? Todos nós temos pacto com Jesus, todos. Quando nós levantamos a mão, eu acho que eu não ensinei isso aqui ainda na igreja. Não ensinei não. Quando nós levantamos a mão para o Senhor Jesus, nós estamos sinalizando espiritualmente, nós estamos saindo do nível das pessoas, nós estamos saindo da métrica das pessoas. Segura essa Bíblia aqui, por favor, pastor. Aqui estamos todos nós. Essa aqui é uma base plana onde estamos todos nós. Uns é maior, uns são maiores, outros são menores. E quando nós levantamos a mão aqui, nós estamos saindo da métrica que nivela todo mundo aqui, e levantamos a mão e nos diferenciamos, ou seja, chamamos a atenção. Quando levantamos a mão, quem quer aceitar Jesus, nós levantamos a mão, nós saímos da métrica que nivela todo mundo e dizemos: nós agora não queremos, eu agora não quero ser como os outros, eu agora quero ser servo de Jesus. Neste exato momento que eu levanto a minha mão para Jesus, o derramamento do sangue de Jesus sobre a minha vida é automático. Há um ato de anulação do meu pecado, perdão dos meus pecados, automaticamente, não precisa nem vir, não é condicionado. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa aqui, pastores, irmãos que estão aqui, não faz aquela oração errônea que a maioria das pessoas fazem, quando chega aqui, vai: Senhor, perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida. A hora que ele levantou a mão, tudo isso já foi feito. Tudo isso já foi feito. Não depende da nossa oração aqui. Não depende. A oração aqui é para nós glorificarmos o Senhor pela salvação de uma alma, porque não é a nossa oração que salva, não é a nossa oração que escreve nome, não é a nossa oração que perdoa pecado. Não está condicionada a oração, está condicionado ao levantar de mão, ao definir. E mesmo que ele não tenha força, tem uma paralisia nele de levantar a mão, ele não consiga, no coração dele, se ele sofrer ali um infarto, pum, e no coração dele ele estava: eu quero aceitar Jesus, eu reconheço os meus pecados. Se ele morreu dentro da igreja ali, se ele morreu naquele momento, ele está salvo. Não precisou nem da oração aqui, não precisa. Essa oração é para nós agradecermos o Senhor pelo poder, pela graça, pela bondade, mais uma alma que aceitou Jesus. Quando eu levanto a mão, é automático. O sacrifício de Jesus que ele derramou lá na cruz do Calvário, o seu sangue penetra na minha alma, penetra na minha alma, na tua alma, limpando, purificando. Pode ser o mais negro pecado, pode ser a vida mais pregressa, que ele limpa e torna a nossa roupa branca como a neve, apresentável perante o Senhor. Quando há derramamento de sangue, há pacto. Eu não estou falando, irmão, de você acidentar na rua e derramou sangue. Eu tenho um pacto. Tem pacto com o quê? Com asfalto? Não, não estou falando disso. Cortei na pia da cozinha, aí fiz um pacto aqui. Com o quê? Não, irmão. Eu falei no início lá que pacto é algo volitivo, acordo entre duas partes. Lembram disso?
Acordo entre duas partes. Não é esse derramamento aí não, tá? É algo que está acordado entre duas partes. Não tem nenhuma leitura não, né? Obrigado, pastor. Eu falei para o senhor ficar em pé por causa da Bíblia, né? Por que que há pacto? Leiam lá 1, 2, 3. Deuteronômio. Porque sangue é vida. Quem falou que sangue é vida? Por que que Deus põe tanto valor em sangue? A Bíblia Sagrada vai dizer que nós temos vida através do seu sangue. A vida que nós temos é através do sangue de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo sacrificar-se, derramar o seu sangue, nós estávamos sem vida, condenados. Nós estaríamos mortos em nossos pecados e delitos. Mortos em pecados e delitos. Vivos andando. Estamos respirando, mas estamos mortos em pecados e delitos. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 4, versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Que passagem é essa? Caim e Abel. Lê de novo. E disse Deus. Disse Deus, para quem? Para Caim. Que fizeste? Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Abel estava vivo ou morto? Abel estava vivo ou morto? Morto. Mas como que morto fala? Morto não fala. Mas Deus está dizendo o quê? Que sangue é vida. Ele está dizendo o seguinte: a voz do sangue do teu irmão clama a mim até o céu. Sangue tem vida. Por isso é tão importante. Por isso Deus o valoriza. E por isso nós devemos valorizá-lo. Por que que na ceia do Senhor aqui nós apresentamos dois emblemas de Jesus Cristo? O pão simboliza sua carne rasgada na cruz do Calvário, e o vinho simboliza o sangue. Sangue da nova e eterna aliança. Porque ela é vida. Deuteronômio 12, versículo 3. 23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Deus está dizendo: não coma carne com sangue. Irmãos aqui que gostam de galinha cabidela, quem sabe o que é galinha cabidela? Não coma. Não coma. Não coma carne nenhuma. Isso é para judeu, irmão. Isso aqui é sério. Valorize o sangue como Deus valoriza. Nós queremos as bênçãos que Deus deu, a promessa que Deus deu a Abraão, mas nós não queremos as responsabilidades que Ele deu, chamando em Abraão. Deus falou para Abraão: em ti, fica de pé, pastor, fazendo um favor. Em ti, Abraão, não sou Deus não, mas vamos parafrasear aqui. Abraão, Deus, em ti serão benditas, de dentro de você, do teu interior, as nações que sairão serão benditas, todas elas na terra, todas, por causa de um homem. Nós queremos falar que Abraão é o nosso pai da fé, nós queremos falar que Abraão é o nosso pai, nós queremos as bênçãos que estão em Abraão, mas nós não queremos as responsabilidades que temos em ser chamados em Abraão. Não cozinha esse trem com carne no sangue não, viu, irmão? Deixa o sangue embora. Deixa eu ir para frente. O sangue é vida. Sangue é vida. Caim, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra até os céus. Desde a terra até o céu está clamando a mim. A voz do sangue dele. Vamos lá. O que isso significa? 1, 2, 3. Sangue
sangue perpetua a aliança. Por exemplo, Caim derramou o sangue de Abel, sim ou não? O que aconteceu? Caim foi julgado, amaldiçoado, porque derramou o sangue de Abel. Ele fez um pacto, ele derramou o sangue de Abel e se tornou-se o primeiro homicida da face da terra. E foi amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque derramou sangue que não deveria ter derramado. Lucas 22 e 20. Sangue perpetua a aliança. 1, 2, 3, vamos ler de novo. Sangue perpetua a aliança. Pode ler. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Olha o que Jesus fez. Ele fez um ato simbólico. Jesus fez um ato simbólico. Ele pega o vinho, põe numa taça, levanta e diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Sangue derramado em favor de muitos. Para os discípulos entenderem aquilo ali foi problema. Não entenderam de imediato não. Jesus já tinha derramado sangue? Não. Jesus estava falando do sangue que ia ser derramado. Do sangue que ia ser derramado. Leia de novo, por favor. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Novo testamento no meu sangue. É o novo contrato. É a nova prova. É a nova aliança. É o novo acordo. Pode ler. Que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Esse sangue. E é interessante o seguinte, olha aqui. Está uma taça cheia. E Jesus falou o seguinte: este sangue é derramado por vós. Até hoje ecoa nas nossas santas ceias esta oração. Na verdade não é o vinho que está ali dentro, mas é o simbolismo que está ali do sangue dele que ia ser derramado em favor de nós. Hebreus 13 e 20, pastor Francelino. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de paz, que pelo sangue, o sacrifício do sangue, não é isso? Do concerto eterno. Do concerto eterno, ou seja, esse concerto é eterno por quê? Sangue perpetua a aliança. Houve o derramamento de sangue, ele é tão importante, ele vai perpetuar a aliança. Ele diz o seguinte: é um concerto eterno, ou seja, um pacto eterno, uma aliança eterna. Por quê? Porque eu e você vamos para o céu. Aleluia. E quando nós chegarmos lá no céu, nós só vamos ter acesso às mansões celestiais, porque Cristo é o noivo, vai pegar na nossa mão e vai nos apresentar para o Senhor Deus. Nós não vamos chegar lá qual turista, lá em Roma, lá em Paris, andando para onde quer, olhando aonde quer, e vai chegar igual uns doidos lá, indo para onde está querendo ir. Não, nós vamos chegar conduzidos pelo noivo, que fez o sacrifício, o concerto eterno. Eu entrego a minha vida, e aqueles que aceitarem o meu sacrifício serão envolvidos por essa aliança, que ela vai perpassar essa crosta, essa abóboda terrestre aqui, celestial, e vai alcançar o céu dos céus. Eternamente nós vamos morar com Cristo, com Deus. Por quê? Porque um dia nós aceitamos o sacrifício de Jesus, que é o derramamento do sangue dele. Perpétua aliança, perpétuo concerto. Pode terminar de ler. Tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Pelo concerto ele traz dos mortos o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia daqueles que dormiam. Ele traz de volta, ou seja,
o simbolismo daqueles que estavam mortos pelo poder do pecado, porque quem traz a morte é o pecado, e aí ele traz, nós temos um conserto, Jesus derramou sangue, e agora o Senhor está satisfeito, pagou a dívida, trouxe de volta, remiu de volta a alma para o contato com Deus, então Deus restaura novamente Jesus e traz do meio dos mortos, simbolizando todos aqueles que agora estão livres do poder da morte no pecado, para habitarmos em comunhão com Deus. Quem alega com essa palavra, aplauda o nome de Jesus e dá glória ao nome dele, porque ele merece. Repetir aí. Leiam lá, a tatuagem. Nossa, pastor, agora que vai entrar? A tatuagem. Leiam lá, por favor. Então ficou meio ruim, né, irmão? Não ficou padrão Ademel, não. Ficou ruim, o pessoal da galeria não lê de jeito nenhum. Vocês estão impossibilitados? Não, né? Então vamos lá, vocês fazem parte também. Vamos lá, 1, 2, 3. O registro. Ótice. Tem cerca de 5.300 anos. É a tatuagem mais antiga, a mais antiga. Ela vai rivalizar com uma outra tatuagem que foi encontrada no Egito. Essa outra tem 5.200 anos. 5.200 anos. Ótis foi encontrado congelado na Europa. É interessante, e quem apelidou ele de Ótis foi os próprios cientistas. Em 1890 e poucos, que encontraram a múmia lá no Egito. Em 1991, encontraram Ótis, que estava congelado, e pela ação do gelo, preservou muitas informações sobre ele. Leiam lá agora, 1, 2, 3. Foram encontradas várias linhas, tatuagens, nas regiões das costas, nos punhos, nos tornozelos e nos joelhos. 5.300 anos atrás. Tatuagem não é novo. Vamos para frente. Eu não vou poder comentar muito isso aqui, a letra está praticamente didática. Vocês estão lendo e estão sabendo. 1, 2, 3. Após degenerações ósseas, exatamente onde estavam essas tatuagens, ou onde as tatuagens estavam. Isso aqui, você pode entrar lá, está lá na internet, está lá na revista científica National Geographic. Os ossos haviam degenerações exatamente onde a tatuagem, as linhas estavam. Estão entendendo? O trem marca, não é só a pele não. O negócio marca até o osso. Vamos para frente. No Egito eram tatuados. Havia uma prática no Egito de tatuagem, sim ou não? Sim. Eram tatuados. Tinha tatuagem no Egito. Quem era tatuado no Egito? 1, 2, 3. Para os rituais de culto a Anubis, deus da morte. Nos cerimoniais dos rituais de culto para funerais, haviam as dançarinas que dançavam em louvor a Anubis, que é o deus da morte. E elas haviam tatuagens nos seus corpos, nas suas peles, no seu ventre, para honrar a Anubis. Quem mais era tatuado?
a Bés, deus da fertilidade. As mulheres que dançavam também, as dançarinas, e as mulheres de dentro das suas casas, elas faziam tatuagens esporadicamente, de certo em certo tempo, para cultuar a Bés, que é o deus da fertilidade e da proteção aos lares. E por respeito aos irmãos, eu não pus a imagem de Bés, porque tem crianças e adolescentes aqui. Mas Bés é um catatauzinho, desse tamanhozinho, sem condições de eu mostrar a imagem dele aqui. Se você quiser depois, pesquisa na internet, Bés, deus do Egito. As mulheres se tatuavam para os funerais, e as que eram dos funerais já tinham a sua tatuagem permanente. A de funerais, que era exclusiva para os funerais. Vamos lá. Esse é o deus Anubis. Parece com quem? Com quem que ele parece? Com quem? Com Satanás. Sim ou não? Parece com Satanás. É interessante que o peso, aquilo que ele está na mão é uma balança. Do lado de lá ele coloca uma pena. Ele tem uma pena. O peso dele, uma pena. E desse lado de cá é a oferta da pessoa que morreu. Por isso os funerais dos rituais ali precisavam de toda uma pompa, precisava de toda uma estrutura, coisa fina, coisa chique, onde as mulheres estavam tatuadas com joias, e ele, na sua tumba, no seu sarcófago, ele era embalsamado, e no seu sarcófago ia ouro, braceletes, pingentes, ia todo tipo de joia ali, para quê? Aquilo que está do outro lado ali, é a oferta que tinha para Anubis, e aí ele ia pesar a oferta que ele tinha, e ele colocava a pena do outro lado. Se a pena se mantivesse equilibrado, ou pesasse mais do lado da oferta da pessoa, ele era aceito a entrar no descanso. Do contrário, ele era banido para o tormento eterno, né? Cópia também de Deus, né? Vamos lá, tem um tempinho. No Egito, quem mais era tatuado? Leiam lá 1, 2, 3. Os sacerdotes em suas castas, ou seja, cada deus, e não faltava deus no Egito, sim ou não? Pelo menos 10 eram os principais que foram julgados por Deus nas pragas do Egito, sobre o Egito. Então os sacerdotes, cada sacerdote responsável por um deus, ele tinha os seus auxiliares, e eles eram tatuados. Quando olhavam neles, ou nas mãos, nos braços, ou na testa, ou nas costas, eles mostravam de que casta eles eram, de que Deus eles eram representante. Quando precisava o faraó chamar aquela divindade, ministrar para aquela divindade, os serviçais já sabiam aonde ir, porque olhava pela divisa deles, pela tatuagem deles. Vamos lá. Quem mais era tatuado? Os integrantes dos exércitos. Naquela época não havia essas divisas, não havia essas estrelas, eram as tatuagens que representava, que colocava quem era maior, quem era o responsável, quem era o comandante, quem eram os de valores. Fazia diferenciação por meio das tatuagens. Na Roma antiga, vamos na Roma antiga. Roma era depravada, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que Roma era depravada? Todo mundo acha. Vamos ver o que a Roma era. Tinha o quê?
criminosos e condenados. Roma não aceitava. É interessante, né? Roma parece que ela é pervertida, e não era. Ela tinha uma concepção completamente contrária. Os romanos não aceitavam tatuagens, apenas criminosos para marcá-los, se acaso eles fugissem, sabia que ele era um criminoso, e condenados, sabia que ele estava condenado. Se fugisse dali, qualquer lugar que ele entrasse, ou que ele chegasse no domínio do Império Romano, que era vasto, ia saber que ele era um condenado do Império Romano. Vamos para frente. 1, 2, 3. Que contém vasos sanguíneos e nervos. A caneta da tatuagem penetra a epiderme, que é essa parte de cima, a que se renova, e entra na derme. A derme não se renova. E ali dentro, no interior do nosso corpo, vai depositar a tinta, que recentemente, em 2017, foi descoberto que os pigmentos que compõem a tinta, os produtos químicos que compõem a tinta, eles penetram e vão até o sistema linfático. E eles conseguem colorir o sistema linfático, os gânglios, responsável pela defesa do nosso organismo. Eles viajam pelo nosso corpo dentro do nosso sangue, por dentro do sangue, viajando e marcando o nosso corpo por dentro. Não é uma simples marcação de pele, é mais profundo do que a gente pensa. Como funciona? Leiam lá 1, 2, 3. Cada picada da agulha é o quê? É o quê? É o quê? Cada picada da agulha é o quê? Lembra o que a Bíblia Sagrada diz: não fareis cortes sobre os vossos corpos pelos mortos. Não é morto, defunto. Então, se eu não posso fazer pelos mortos, eu posso fazer por outra coisa? O que Deus está condenando? Fazer corte, sim ou não? Sim. Vamos lá? Isso significa que o corpo vai enviar células do sistema imunológico para o local da ferida, e células vão comer a tinta para tentar limpar a inflamação causada por ela. Quando acontece a ferida, o organismo vai detectar que algo aqui não está certo. O organismo vai fazer o quê? Vai enviar ali um sistema de defesa para comer aquilo ali, porque aquilo não pertence lá. Deixa eu te perguntar. Se aquilo não pertence, não deveria estar ali, por que a gente vai colocar lá dentro? Se o próprio organismo vai repelir, vai tentar acabar, vai tentar tirar aquilo de lá. Sim ou não? Vamos para frente. 1, 2, 3. Fibroblastos que ficam na derme, para sempre. Lembra de Otis? 5.300 anos atrás, e não tinha tinta naquela época tão avançada como tem hoje. Ficou marcado, e até hoje eles conseguiram detectar. Ele morreu e ficou, e até os ossos foram marcados pela tatuagem. Fica para sempre. Aquilo ali é um desenho da onde penetra. Em cima ali é a epiderme, lá onde ele está. Aqui, ó, é onde está a tinta. Aqui é a derme. Isso aqui é um risco de caneta.
Por que que a tinta de caneta passa aqui e a gente tira ela com água e sabão? E aqui não tira? Porque aqui está internamente, é outra estrutura. É outra estrutura, aqui é onde é depositada a tinta, e daqui é que vai marcar, vai sair aqui a marcação, o desenho. É no interior do corpo, penetra cerca de 2 milímetros para dentro. O alcance da tatuagem. 1, 2, 3. Isso é um tatuador que está sendo entrevistado e diz: a caneta é apenas o condutor daquilo que está dentro de mim. Interessante que nós estávamos vendo no canal Arte, nós passamos rápido, mas deu para a hora que parou. Um pintor estava dizendo o seguinte, ele estava sendo entrevistado e ele disse o seguinte: o pincel é apenas o condutor da minha arte. O que ele está querendo dizer, tanto ele quanto um tatuador está dizendo, que o pincel ou a caneta é apenas o condutor daquilo que está dentro dele. E o que será que ele tem dentro dele? Que espíritos ele tem dentro dele? Que pecados ele tem dentro dele? Que pactos ele tem dentro dele? Porque todos nós somos regidos por pactos. Que alianças ele tem dentro dele? Se eles mesmos sabem e já reconhecem, isso aqui é nada, sem eu pegar, mas quando eu pego, é o condutor da minha arte, é o condutor daquilo que está dentro de mim. Por exemplo, isso aqui é útil para mim? Qual que é a minha vontade agora? Apertar aqui para passar para o próximo slide. É o condutor da minha vontade, vai passar minha vontade para lá. E é isso que acontece quando está se fazendo uma tatuagem. A caneta é apenas o condutor daquilo que está dentro do outro. Deus, leia lá 1, 2, 3. Quando nós dizemos Deus não preocupa com a aparência do meu corpo eu faço o que eu quero. Não, Deus se preocupa com a aparência do meu corpo e com a aparência do seu corpo também. Sabia disso? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Nós já lemos esse texto, vamos ler de novo. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus fez túnicas de pele para Adão e para Eva. Não foi só para Adão e não foi só para Eva. Foi para Adão e para Eva. Obrigado, pastor. Por que Deus está demonstrando aqui? Que Deus se preocupa com o corpo humano. Agora uma coisa, pergunto para você: Deus enxergava Adão e Eva pelados, sim ou não? Pastor, pelado é muito forte. Nu, então tá bom. Nu, vamos lá. Deus enxergava Adão e Eva nu, sim ou não? Antes deles pecarem, lá no jardim do Éden. Então lá, enxergava eles nus, sim ou não? Eles pecaram, Deus continua enxergando eles nus, sim ou não? Mas e por que Deus vai fazer uma roupa para eles? Porque Deus se preocupa como nós vemos o próximo também, como nós olhamos o corpo do próximo também. O que é ofensivo dele para comigo e de mim para com ele. Na visão de Deus não mudou, mas como ele vê, como nós nos vemos, ele se preocupa com a pureza que ele tinha na vida do homem. Ele se preocupa com aquilo que é puro no homem. Repita comigo: Deus se preocupa com a aparência do meu corpo. Vamos lá, 1, 2, 3. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Está claro ou tem que desenhar? As pessoas falarem assim. Tem aquelas pessoas que condenam a tatuagem, tem aqueles que não condenam a tatuagem. Aquelas pessoas, não, esse versículo não dá base alguma para tatuar. Não dá base. Eu vou parar aqui.
tem um pedacinho para frente e eu quero apresentar algumas tatuagens para os irmãos. Não vai dar tempo de terminar hoje, eu tenho mais ou menos ainda 8 slides. E aí eu vou ter que correr com o tempo, não vai dar para correr. Terça-feira que vem eu termino esse estudo. Combinado? Amém. Estão dispostos a vir terça-feira que vem? Tá bom até aqui? Aprendeu alguma coisa? Esclareceu alguma coisa? Sim? Vamos ficar de pé. Eu vou apresentar algumas tatuagens, alguns significados dessas tatuagens. Vou terminar esse assunto e vou falar se deve, se não deve, se pode, se não pode, se a Bíblia condena ou se a Bíblia não condena. Tá bom? Amém?